O Flamengo empata contra o Vasco após ter a vitória em suas mãos, depois de uma boa atuação do time rubro-negro contra o maior rival. A equipe que parecia estar ali embalando rumo a uma comunhão importante entre time e torcida nas vésperas do jogo das quartas de final de Libertadores no Maracanã, deu uma retrocedida e acabou frustrando esse mesmo torcedor que, às vezes, quando frustrado, pode colocar tudo a perder. O ambiente Flamengo é um ambiente em plena e constante ebulição e nós falamos sobre isso no texto pós-partida diante do Bahia. Pois bem, vamos falar aqui nesse vídeo sobre o que aconteceu dentro de campo, tentando explorar isso aí. E na verdade o que você pode fazer também é explorar mais o jogo. E o curso do Laboratório do Futebol, com esse mesmo nome, né, o curso Explorando o Jogo, é o que tem de mais introdutório, é o conhecimento inicial que você pode ter de análise de desempenho. E esse curso, para os inscritos aqui do canal do Falso 9, está saindo por R$150. Apenas R$149, na verdade. Gente, esse é o melhor curso nesse preço que existe no mercado. Tá? É o curso mais barato que existe no mercado sobre análise de desempenho. Então aproveite, clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e vai começar a estudar futebol para você entender mais desse jogo apaixonante e intrigante, onde um time que domina amplamente o outro pode ceder um empate e sair do campo com o maior gosto de derrota do mundo. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, a gente acabou de alcançar os 55 mil inscritos, vamos ver aonde é que a gente chega até o fim dessa temporada. Pessoal, vamos ficar só aqui hoje, nós dois, eu e você. O Flamengo veio com algumas mudanças frente ao time que jogou contra o Bahia, mas nenhuma delas por jogadores poupados, digamos assim, né? O Arrascaeta ainda voltando de lesão, dá pra dizer que foi um controle de minutagem para a entrada do Plata, que jogou ali, iniciando o jogo mais pela esquerda, com a dupla de ataque sendo formada pelo Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E do lado direito o Gerson, que tem sido mantido por ali. O Alexandre estreando também, só que no lugar do Ayrton, que estava suspenso, uma ótima estreia do Alexandre. E os dois da seleção, né, das seleções que tinham jogado, Varela e Pulgar, voltando para o time. Enfrentar o Vasco ia ser uma tarefa difícil para um Flamengo que não tinha centroavante. Por quê? Porque o Vasco é um time que se defende muito bem. Aliás, as coordenações e organização defensiva do Vasco são parecidas com as do Flamengo, especialmente quando o time baixa o bloco e coloca os 10 jogadores ali muito compactos atrás da linha da bola. E aí o Vasco, com essa defesa bastante compacta, tanto na profundidade quanto lateralmente, tentava dificultar os passes por dentro, e o Flamengo, sem um jogador de referência, tinha tudo, né, para ter dificuldade para fazer essa bola chegar até o ataque. Só que não teve, né? O Flamengo conseguiu alargar essas linhas, criando um enorme meio de campo, digamos assim. É como se os dois atacantes ali, Bruno Henrique e Luiz Araújo, depois Bruno Henrique e Arrascaeta, Plata e Gerson, é como se esses 4 jogadores de frente se mudassem de posição o tempo inteiro, e Léo Ortiz e Pulgar também, né, com um dos dois sempre atacando a área, sendo o terceiro jogador a entrar na área. Foi assim que aos 21 minutos o Flamengo quase que abre o placar com o Pulgar. Depois, no segundo tempo, ainda no 0 a 0, o Ortiz teve uma chance quase que idêntica, só que pelo lado esquerdo veio o cruzamento e não pelo lado direito, que veio com o Varela no primeiro tempo. O Pulgar veio com o Alexandre no segundo tempo, o Ortiz, que deu no travessão. Então foi uma jogada repetida, idêntica, que o Flamengo teve. Além disso, o Arrascaeta, depois de entrar, né, ele conseguia baixar para meia e aí jogava o Gerson lá para referência, e o Flamengo conseguiu gerar também algumas oportunidades. Podia ter chutado mais, podia ter finalizado mais bola e podia ter produzido um pouco mais do lado direito. Sem o Wesley e com o Varela, a característica muda, e o lado direito ficou muito mais ali de troca de passe, enquanto o lado esquerdo muito mais incisivo ali com o Plata, com o Bruno Henrique, com
com o Alexandro, e até que o Plata ficou circulando bastante para tentar melhorar ali essa dinâmica, né? O ponta do lado oposto sempre circulando quando a bola tá em um dos lados, e a bola começava a sua construção pelo lado direito, mas era muito mais agudo o lado esquerdo. No segundo tempo, depois do Flamengo continuar tentando esse tipo de jogada, o Tite decidiu ter jogo também pelo lado direito e colocou o Wesley. E foi assim, colocou também o Carlinhos para tentar fazer um jogo um pouco diferente, sem tanta troca de posição, até porque o time estava um pouco mais desgastado. Colocava um cara na referência para tentar fazer com que esses outros 5 trabalhassem para fazer um movimento antagônico. Então, enquanto um segura a referência, os outros jogam um pouco mais distante, e assim o time consegue ter mais profundidade. A bola conseguia chegar na linha de fundo e o cruzamento sempre tinha que vir para trás, né? Então o jogo precisava de um pouco mais de imposição, um pouco mais de finalização, e aí ele coloca o Carlinhos não entrou bem, mas cumpre papel tático por ser centroavante, mas o gol ele saiu com a mesma movimentação de antes. O próprio Carlinhos se movimenta bastante, né? Apesar de ser centroavante alto, ele tem boa movimentação. E ali de novo, começando desde trás, o Ortiz entrega pro Wesley, o Wesley atacando aquele canal central, como eu mostrei no último vídeo, né? Como que é o Flamengo do 4-4-2, que é esse time que tem jogado agora. E aí o Wesley dá pro Arrasca e o Gerson faz o gol. Gente, um time que sofre tanto para fazer um gol não pode entregar o gol na sequência, né? O Flamengo ainda teve mais oportunidades depois desse gol. Fazia um partidaço, né? Fazia um partidaço, mais um partidaço contra um Vasco bem superior àquele do 6-1, até que aconteceu o gol de empate. Gente, sobre esse gol de empate, eu fico muito confortável para falar. Quem me acompanha faz muito tempo sabe o que eu falo sobre segunda bola após bola parada ofensiva. Gente, a bola parada ofensiva é um momento do jogo, é uma fase do jogo em que a dinâmica ela é muito específica. Os times geralmente mandam os zagueiros para a área. Quem fica na cobertura geralmente são os jogadores mais baixos e um pouco mais rápidos, e o time que defende coloca todo o time para defender. Quando essa bola tem a segunda bola, você não pode de jeito nenhum perder essa bola. E é por isso que quando vem a segunda bola, geralmente se o time tem a segunda bola, ele chuta. E aí ele chuta, tenta acertar o gol, mas é a hora da vinheta das televisões, né? Bandeirantes, o canal do esporte, Globo e você, tudo a ver, né? É a hora dessas vinhetas. Por quê? Porque o chute geralmente é isolado. Na hora que o jogador faz isso, ele tá buscando jogar a bola fora, para evitar ser contra-golpeado. Você tentar qualquer lance extra depois desse contexto é muito arriscado, porque você tá correndo para trás, você tá com pouca gente, enquanto eles estão saindo com os 11 dali de trás. A bola voltou no pé do Wesley e o garoto estava confiante e progrediu acertando o lance. E aí ela chegou no pé do Léo Pereira. O Léo Pereira, na minha opinião, correu muitos riscos. O jogo estava 1-0. Corre muitos riscos. Depois, nem Everton, nem Fabrício Bruno. Fabrício estava de frente, estava chegando, tinha tudo para fazer aquela falta. Não fez, né? E aí depois o Fabrício também não marca o cruzamento, tenta marcar um passe para trás, só que é o menos também, de novo, é o menos adequado nesse tipo de lance, porque você precisa esperar a cobertura chegar. Quando você está correndo para trás, você conta que o time todo está correndo para trás. Então, você tem que retardar e criar passes extras para o time adversário. Quanto mais para trás for o passe do time adversário, mais chance que tem a tua cobertura de chegar. Então, quando o Fabrício não vai para a linha de fundo para bloquear o cruzamento e fica para tentar bloquear o passe para trás, na verdade ele está antecipando o que a cobertura teria que fazer por ele, tomando uma decisão pelo resto do time e deixando o cara que cruza completamente livre, para dar uma bola mais clara do que se ele desse para trás. Então também falhou assim uma sequência de falhas que começa com a comissão técnica, porque assim tu não precisa também mandar os teus zagueiros aos 86 minutos, né? Tu já tá ganhando o jogo, tu não precisa mandar teus zagueiros na bola parada. Então é uma pena, o futebol apronta dessas coisas e o Flamengo acabou cedendo o empate. E esse é o jogo, né, de futebol impossível de controlar, onde uma atitude individual isolada dentro de uma coletividade pode ter um impacto terrível. E
E essa não é uma verdade recente. A gente pode falar sobre a teoria do caos. A teoria do caos que foi muito bem ilustrada pelo filme Efeito Borboleta. E ela se mostra presente na nossa vida o tempo inteiro. Resumidamente, pode dizer que é a arte do e se. Em grandes comunidades, a gente pode deflagrar até uma pandemia ou uma guerra. E na nossa vida, a gente pode ver mudadas amizades, casamentos e, na última linha, até o rosto dos nossos filhos. E se eu tivesse escolhido outra parceira? E se eu tivesse um outro parceiro? Enfim, obviamente, essa teoria também se aplica ao futebol. E se a bola do Pulgar entrasse aos 21 minutos? E se o chute do Bruno Henrique naquele contragolpe de Almanac tivesse entrado, ao invés de caprichosamente bater na trave? E se, contra o Vasco, foi a vez do Flamengo novamente ser ensinado sobre essa teoria? 5 chances claras de gol perdidas e uma vantagem mínima conquistada à base de muita qualidade coletiva, sim, de muita qualidade técnica e também de muita raça. E quem quer muito alguma coisa, às vezes quando conquista, coloca em risco pelos motivos mais bobos, não é verdade? E foi assim o último e se da partida. O momento pós-bola parada ofensiva, os zagueiros na área honrando essa sede interminável que a torcida tem de querer que o time jamais sente sobre a vantagem, que faça mais um gol, que faça um outro gol a 3 minutos do final. A defesa rebate, o Wesley recebe sozinho, o último homem, e nesse momento a regra de ação de todos os times do mundo prevê jogadas de risco zero, recua pro Rossi, é risco zero. O garoto confiante acelera por dentro e acerta brilhantemente uma jogada que coloca o Flamengo de novo no ataque em último terço. E agora é a vez do Léo Pereira, zagueiro, que tem muita qualidade técnica, confiante, tenta uma jogada de altíssimo risco e depois tenta outra jogada de altíssimo risco. Pede pênalti, sofre falta, o juiz não dá pra contar com aquilo que tá fora da nossa zona de controle. Depois erra. Na sequência, o adversário ataca um time que tinha os seus zagueiros, ou pelo menos um deles ali, dentro da área caído, e que não se contentou com 1-0, como tanto reclama a torcida. O Flamengo do Tite é o time que se contenta com 1-0. Bem armado, concentrado por 86 minutos, tecnicamente superior e cheio de virtudes, a coletividade do Flamengo sofre um baque aos 87 minutos. Gol do Felipe Coutinho, logo dele, precisava contra o Flamengo, 2 pontos que se perdem, confiança que não se ganha, tranquilidade que se perde em um momento que ela era tudo o que se buscava. Agora o time que teria que se manter na cola do líder e veria elogios rasgados ao ótimo trabalho da comissão técnica após o trauma que foi a perda do Pedro, se vê desacreditado no Brasileirão e pressionado por uma Libertadores. Lembra do caos? Pois é, o caos em teoria e prática, como é no Flamengo. E não deixe de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo. R$ 149,00 é o curso mais barato do mercado para análise de desempenho. Então aproveite, clica no link na descrição do vídeo e no comentário fixado e vai estudar sobre tática. Você vai fazer ótimas descobertas. Hoje eu te contei uma, né? E você vai ter muito mais por ali, tá bom? Muito obrigado e eu fui.